durante mais ou menos 20 ou 30 anos, não houve um livro do Novo Testamento escrito. Significa que, durante os primeiros 20 ou 30 anos da igreja, os apóstolos não converteram ninguém, não saíram evangelizando ninguém, mas não tinha Novo Testamento escrito. Como que era então? Com a boca, evangelizando oralmente. Isso é o que a igreja considera, chama de a tradição. Aquilo que foi ensinado pelos apóstolos oralmente e que não foi colocado na escritura revelada. Então muita gente pergunta, católicos, né? E onde está na Bíblia? Esquece, não respondo. Porque essa pergunta já parte do pressuposto de que alguma coisa, para ser válida, verdadeira, tem que estar na Bíblia. Esta não é a fé da igreja. Santo Agostinho dizia, né? Eu não creria na escritura se não cresce na igreja. Pois é, meu amigo. É isso mesmo que você ouviu. A Igreja Católica não é a igreja da Bíblia e não fundamenta suas doutrinas na palavra de Deus. Mas deixa eu explicar uma coisinha aqui. O título do vídeo é "Isso os protestantes não te contaram". É estranho, quer dizer então que os protestantes esconderam isso que os apóstolos durante 30 anos não pregaram com o Novo Testamento? É isso que os protestantes malvados esconderam durante todo esse tempo de vocês? Da humanidade inteira? Meu Deus, que complô terrível! E agora ele está desvendando o que os protestantes não contaram para toda a humanidade. O quê? Que Jesus, que os apóstolos não pregaram usando escrituras durante 30 anos. Meu Deus do céu! É por essas e outras que eu deixei de ser católico. E nunca voltarei para essa casa, como eles dizem, que está em ruínas há mais ou menos 1500 anos. Mas vamos deixar para lá os desabafos aqui de quando eu era católico. Será que realmente os discípulos não pregaram com escritura durante 30 anos? Bom, vamos desmenti-lo aqui com a própria Bíblia, porque a gente percebe que Bíblia não é o forte deles, né? Porque ele mesmo disse que a Igreja Católica não se baseia na Bíblia Sagrada. Ele mesmo disse. Mas vamos ver, quando Jesus ressuscitou, logo que ele ressuscitou e começou a pregar as escrituras de Moisés até os profetas, provando pelas escrituras que ele era o Cristo. Então Jesus usou as escrituras sagradas. Depois a gente vai encontrar na história da igreja vários exemplos dos cristãos usando as escrituras. As escrituras, é claro, do Antigo Testamento, porque eram elas que profetizavam a respeito de Jesus. Então os cristãos nunca ficaram sem escrituras sagradas, mesmo quando o Novo Testamento ainda estava em formação. Nós vamos encontrar Filipe pregando ao eunuco, usando as escrituras do profeta Isaías. Nós vamos encontrar também Pedro pregando ali o seu sermão no Pentecoste. E depois, tudo que Pedro falou oralmente, você vai encontrar em cada epístola do Novo Testamento. Pedro falou que Jesus é o Senhor, falou que ressuscitou dos mortos, falou que precisa de arrependimento. Tudo isso, essa chamada tradição oral que ele falou, está nas epístolas. Então, tudo que nós entendemos por tradição, que a Bíblia fala, que Paulo fala para obedecer à tradição, é a tradição que foi encontrada também nas Escrituras Sagradas. Não é qualquer tradição aleatória, agnóstica, aí, que só os católicos romanos sabem, né? Ou será que ele pensa que essa tradição tem a ver com Maria, tem a ver com purgatório, com a infalibilidade papal? Será que ele acha isso? Se ele achar, ele está mais por fora do que dedão de franciscano. Mas vamos lá. Fora isso, nós temos Paulo pregando as escrituras para os judeus. Confira esse texto aqui. Várias vezes ele pregando e usando as escrituras para convencer os judeus. Nós temos também outros apóstolos, outros discípulos, usando as escrituras, como mostra esse versículo aqui. Então, quando o Novo Testamento foi formado e precisou ser formado, ele foi soprado por Deus. Tanto é assim que Paulo fala, mesmo que nós, ou qualquer um que vier, mesmo anjo do céu, pregar outro evangelho, seja anátema. Ou seja, aquilo que foi colocado por Deus foi inspirado. Agora eu pergunto para o Sr. Lancaster aqui, acho que é Lancaster o nome dele, não me lembro bem aqui. Será que o seu católico aqui em cima, ele pode dar uma lista oficial que a Igreja Católica tem dessa tal tradição? Qual das palavras de Jesus, que não faz parte das Escrituras, mas faz parte dessa tradição, que eles têm para nós? Mostra para nós. Mostra uma tradição aí autorizada e teopnestos, ou seja, soprada por Deus, inspirada por Deus, infalível. Não tem. Eles não têm. Eles usam essa tal tradição para tentar provar para nós que as doutrinas e heresias da Igreja Católica têm fundamento na Igreja, mas não tem.
Então, como eles não conseguem usar a Bíblia, e eles não gostam da Bíblia mesmo, eles tentam refugiar-se aí na tal tradição gnóstica que só eles conhecem, né? Mais ninguém. E por fim, eles citam a passagem de Agostinho totalmente fora do contexto. Ali, Agostinho está dialogando com os maniqueus. É uma resposta, uma refutação a uma carta dos maniqueus, onde eles diziam que ele era o Espírito Santo. E Agostinho fala que ele só creria nos evangelhos porque a Igreja Católica assim o disse. Então, se você ler todo o contexto da carta de Agostinho, você vai perceber que ele não está falando da Igreja de Roma. Ele está falando da Igreja Universal. Quando ele usa a palavra os católicos, ele está falando da Igreja Universal. E ele deixa bem claro isso em outras cartas que ele escreveu. Então, católico, bye bye para sua tradição. O que vale é o que foi escrito, porque só o que foi escrito é infalível e é a palavra de Deus e é inspirada por Deus. Tradição é uma casa em ruína.